Olá, mais uma vez aqui com a palavra você, minha querida sócia Alessandra Câmara, hoje com um excelente convidado, um tema bem polêmico E e atual. necessário. E eu vou deixar a palavra com você para apresentar nosso convidado. Exatamente. Hoje a gente está aqui com o doutor André Reis Lacerda. Seja muito bem-vindo, doutor André. É um prazer recebê-lo, a sua disponibilidade de vir tratar de um tema que está em discussão em todas as rodas, em todas as pautas e que tem que ser ainda mais discutido. E nossa intenção é entender mais do ponto jurídico como que a sociedade, como que o próprio Tribunal de Justiça, as esferas jurídicas estão se posicionando nisso, que é uma coisa que tem afetado diretamente qualquer família, né? Não tem como que a gente pode dizer, uma coisa que seja mais plausível, ela chega em qualquer uma, né? Antes de você poder falar, eu quero apresentar que ele tem um currículo que vai dar o porquê que ele está aqui para falar desse assunto. Doutor André Reis Lacerda é juiz de direito do Estado de Goiás, titular da 5ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Goiânia, membro do Centro de Inteligência Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, membro do Grupo de Trabalho de Execução Fiscal do Tribunal de Justiça e do CNJ, indicação para GT do Trabalho do CNJ, o que é Grupo de Trabalho? Tá ótimo. Oficiais de Justiça como agente de inteligência processual. Ex-diretor-geral da Escola Superior de Magistratura do Estado de Goiás e ex-coordenador e ex-diretor de comunicação da Asmego e adjunto de comunicação da Associação dos Magistrados do Brasil. Currículo viu, gente? E o melhor, que eu acho que tem muito a ver, por quantos anos o senhor foi diretor, foi juiz da Infância e Juventude? 15 anos. 15 anos. Então, em que ano que foi? Porque a gente precisa contextualizar esse período. 2007, eu entrei na magistratura, né? Tomei posse no início do ano. E no início a gente fica 2 anos como substituto. Então eu rodei muitas cidades, né? O norte de Goiás quase todo lá, uns 10 comarcas. E aí quando você está numa entrância inicial, você acaba pegando todas as matérias. Então nessa época eu já estava, né, com a atribuição da infância, visitava muitas escolas. E depois eu fui para Creúna, também tinha infância e juventude, que era vara única. Eu fui para Mineiros, fiquei só 2 anos lá. E aí o resto eu fui para Goianésia e vim para cá. Então, na época de Goianésia, 10 anos, foi só infância e juventude, outras matérias, família também. E também respondi na vara de ato infracional aqui de Goiânia durante 2 anos. Que aí eu fazia a fiscalização de todos os centros de internação, que é onde a gente faz a apreensão dos menores e é a verdadeira prisão de adolescentes, né? Porque crianças não podem ser presas, os pais podem ser responsabilizados. Mas de 12 a 18, eles podem ficar internados como se fosse uma prisão e até os 21, a depender da época do crime também. E nesse período que você começa 2007 a 2009, existia diferenças, por exemplo, do crimes que aconteciam praticados por crianças aqui na capital como no interior, era mais ou menos a mesma coisa? Nessa época eu não tinha ainda a noção de como acontecia na capital, porque eu trabalhei na capital inicialmente só em área civil, mas a gente via nitidamente que, primeiro, essa questão da internet, apesar de já ser muito forte e ter outros, né, o Facebook estava em ascensão ainda, o Orkut estava acabando, mas veio o iPhone, né, então foi um boom ali do início da internet, mas a gente não via ainda no interior tanto essa questão dos crimes cometidos na internet, ou dos atos infracionais cometidos na internet. Primeiro eu quero deixar claro que eu estou aqui não na condição de representante do tribunal, porque a gente tem a doutora Célia Lara, que é a coordenadora da infância, é titular da Vara de Infância de Lusiânia, né? É interessante até depois bater um papo com ela. Mas eu estou aqui na condição de pai, sobretudo, e de juiz da área que já fui. E isso surgiu para mim quando a direção da escola dos meus filhos, não vou tocar no nome aqui, não é nem por questão da respeito ao marketing, é para não expor meus filhos com o nome da escola, que eu lembrei agora.
E é uma recomendação que eu faço para todos os pais. Os pais hoje estão expondo demais os filhos na internet para ganhar likes, né? E a criança não tem o direito de escolha, de chegar aos 18 e saber se ela podia ser tão exposta ou não. E aí o risco também, se você coloca uma foto do seu filho com o nome do colégio, se ela tiver que ser sequestrada, abusada e tudo mais, aquilo lá é um prato cheio para pedófilo e tudo mais. Então o colégio dos meus filhos me chamou para a gente fazer um debate sobre essas questões da série, sobretudo. Eu achei muito interessante. Eu fui me inteirar, eu não tinha assistido ainda. E o diretor pediu para que eu assistisse. E depois eu fui ver. São, até agora, em média, 97 milhões de acessos. E é 97 milhões de famílias. 71 países. Tá na capa da Veja, da última Veja. Tá na Super Interessante, na última. Tava no Fantástico ontem. Já teve várias TVs que já fizeram algum comentário, abordagem, então não tem como a gente não discutir. E, paralelamente a isso, acho que eu comentei com a Alessandra antes, o primeiro-ministro da Inglaterra chamou a direção da série no Palácio de Buckingham, não sei, foi outro palácio lá que eles fizeram em Londres, para recomendar que cada escola chamasse os pais e diretores para assistir junto com os filhos a série, de tão importante que eles entenderam, né, a situação. E no Brasil a gente tem um problema adicional, porque aqui nós temos uma violência muito mais endêmica. O celular, que é um problema nessa série, e o tablet, o computador em casa, lá eles têm um problema só da exposição na onda física mesmo. Aqui, se o menino andar com o celular na rua, ele é roubado, tem receptação, tem vazamento de dados, a LGPD, que é a nossa lei de proteção de dados, não é respeitada. Então, são inúmeras situações ali que no Brasil é potencializado, né? E ele recomendou que essa série fosse assistida por todos, e eu assisti e vi não só a questão da minha identificação ali como pai, a preocupação, e muitos falam nos comentários que até em determinados assuntos, para as meninas é mais complexo ainda, que é mais perigoso, né? Porque tem a comparação social, tem a questão da ditadura estética. Doutor André, né? Nós vamos entrar nesses detalhes. Quando que esse perigo começa a ficar, que a família tem que ficar mais atenta? Porque hoje a gente vê crianças a partir de 2 anos, 1 ano, já sabem com o dedinho ali para ver desenho, essas coisas. O filme Adolescência, a série que está na Netflix, ela fala muito dessa idade quando entra na puberdade, que começa 11, 12 anos. São só os pais de filhos a partir dessa idade, ou com 7 ou 8 anos de idade ele já tem que ficar atento também a esses perigos? 0 anos. 0, porque a gente entra em 2 camadas, né? Então, quando meus filhos eram bem pequenos, você tem um controle da programação. Então você coloca a galinha pintadinha, você coloca uma coisa lúdica, você coloca uma coisa educativa. Aquilo ali, em tese, tá tudo bem. Para quem não tem esse controle, essa autonomia, a criança desde 2 anos está ali, ela está criando o vício já, e vários estudos colocam que é a sensação da dopamina mesmo, né? Nós fomos criados com as aulas de 50 minutos, os intervalos e tudo mais. Agora a gente teve que ter uma lei federal para proibir dentro da sala de aula. E é básico, tinha que ser mesmo. Por quê? Não presta atenção na aula, não faz uma prova escrevendo mais, que é tudo digitado, não sabe escrever direito, não faz uma conta porque não tem um raciocínio, não rala o joelho. E muitas escolas aderiram também a isso, que as tarefas são todas enviadas. Então, assim, não ter um bom celular ou não ter um bom computador em casa, também ele não consegue acompanhar. Aí tem a exclusão social, que aí teve a pandemia que criou um abismo ainda maior das escolas de São Paulo. Escolas de R$12 mil mês e escolas públicas. Então, o fosso aumentou com a pandemia, né? E muitos foram prejudicados. E aí, é lógico que eu hoje, meus filhos e tal, todo mundo pode aproveitar dos benefícios da tecnologia. Mas a gente tem que ter muito cuidado para saber como fazer isso e em que medida. Porque a gente não tem como controlar mais a geração Z aí, né? A gente não tem como controlar ele. Você vai ser um excluído digital. Você não vai ter celular, você não vai ter isso. Eu acho que tem a idade, 12 anos vira adolescente, mas a menos de 12 eu acho que não deve ter mesmo. E de 12 para cima é o lado, olha, eu preciso falar com você na escola, tem uma limitação, tem o controle que a gente faz de monitoramento de um aplicativo que vigia os conteúdos para não ter acesso à pornografia, não ter acesso à deep web e várias coisas que são muito perigosas hoje em dia, né?
E que a criança não tem, o adolescente não tem noção disso como perigo, né? E assim, até os 12, né? Mas as pessoas colocam em geral que até os 8 é a formação da personalidade. Então, ele não tem capacidade emocional de controlar aquilo ali. Ele é muito colocado no coletivo, no que a galerinha tá fazendo, que os amigos estão fazendo, e que é normal da adolescência, né? Sempre houve esse conflito intergeracional. Claro. A diferença é que agora os pais não estão acessando devidamente. Apesar da gente estar também inserido nesse mundo digital, e a gente passar o exemplo que a gente também faz tudo no celular hoje em dia, né? A gente pelo menos teve o lado, eu já fiz a minha formação acadêmica, a minha formação profissional, então aqui é um complemento. Vou assistir filmes que sejam bons para mim, eu vou ter um conteúdo de aulas, que aquilo ali eu sei que vai ser bom para mim, mas a criança adolescente não tem essa noção. Ele quer ver o like, ele quer ver a curtida, ele quer ver o TikTok, e sem a preocupação ali da didática, né, do conteúdo, do aprendizado, e isso prejudica até o físico. Então, coloca uma criança para ler um livro de 200 páginas hoje em dia. Se você virar as costas, ela vê a resenha no YouTube e depois fala que E eu escutei um meme esses dias falando assim, olha, cuide de sua saúde, se alimente bem, faça exercício físico, porque você vai ser cuidado por um médico que foi formado só no GPT. Exatamente. Então, assim, uma coisa é usar o GPT tendo a noção do que é o certo e o que é errado, duvidar, ter o espírito crítico para saber se aquilo ali confere, eu vou conferir em outras questões, no meu livro físico e tal. Outra coisa é você acreditar em tudo que está ali e teve a alucinação do GPT e você está comprando aquilo como verdade. E a pessoa vai abrir sua barriga e vai fazer uma cirurgia. Ai, meu Deus, doutora, assim a gente está... E daqui uns dias a gente vai falar assim, eu não confio numa pessoa que nunca ralou o joelho, né? Porque criança tem que brincar na rua. Saber a distância do risco. Exato. Né? E eu ouvi um podcast com a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, onde ela fala que o novo playground... Eu vi, né, na Europa isso. É o celular. Sim, eu vi agora o movimento... E é verdade, a gente vê isso, né? Estou vendo o movimento contrário na Europa, eles desmontando os parquinhos que são todos emborrachados, colocando raiz mesmo com areia e tal. Pra galera se machucar. Pra ralar. Tem que ter cicatrizes, né? Pra ter história pra contar, porque senão não tem. Não avalia o risco. E eu lembro, eu fui criada brincando na porta de casa, na rua, a gente montava rede pra jogar vôlei, queimada, bete. Tudo isso. E hoje eu conto pro meu filho, ele olha pra mim com um olho desse tamanho, só que eu lembro que a gente brincando, minha mãe gritava da porta da casa, Alessandra, cuidado, Alessandra. Então, quando ela já falava Alessandra, eu já sabia que era bronca, né, que vinha. E hoje, meu filho, a gente tem esse aplicativo que você fala, onde a gente monitora. Pode falar o nome do aplicativo? Pode. Family Link. E ele fala, eu não vejo a hora de eu fazer 18 anos para eu não ter mais o Family Link. Eu falo, Júlio Neto, deixa eu te falar. Eu tenho 52 anos e até hoje minha mãe monitora. Ela me liga, por que você não me ligou hoje? Então, meu filho, você pode até não ter o Family Link, mas eu vou continuar te monitorando, seu pai vai continuar te monitorando, porque foi assim a vida inteira. Só que antigamente a minha mãe conseguia me enxergar na rua brincando, quando eu estava brigando com uma amiguinha, quando eu estava me afastando da área que era delimitada. E hoje em dia a gente não tem mais esse acesso desse cuidado. Como é que está a nossa legislação para nos ajudar também, como pais, a evitar, ou até mesmo quando já somos vítimas, né, como pais e como os nossos adolescentes, desses crimes cibernéticos? Primeiro é uma doutrinação que a gente tem que fazer dentro de casa, porque às vezes os filhos, nesse movimento de empoderamento, eles acham que eles são donos de si, e não existe isso. Então, e o adolescente em geral, né? Mas a discussão hoje é em torno da privacidade, como se, você não pode entrar no meu quarto, você não pode isso. Pode tudo. Enquanto você tá eu acho que pai e mãe não pode esquecer de ser pai e mãe, né? E até os 18, pelo menos, é responsabilidade legal dos pais. Se o menino matar alguém, fazer alguma coisa dos 12 aos 18, ele responde individualmente com ato infracional, mas tem todas as consequências que são os pais que arcam. Então, se uma família prejudicada quiser processar civilmente um menor por um homicídio, por alguma coisa que seja... Por um cyberbullying, por exemplo. Cyberbullying, aí é uma indenização moral que quem vai pagar é o pai e a mãe. E se o pai e a mãe não tiver condição, pode ir nos avós, né, que são os corresponsáveis, ou um tutor, ou alguém que esteja a responsabilidade legal.
Então, não existe essa questão de é meu, é privado, é meu quarto, é meu tablet, é meu celular, não existe. A recomendação é justamente para não dar em tenra idade, né, por inúmeros fatores, mas eles estão sob nossa tutela até, por exemplo, até pensão alimentícia. Hoje é uma pacificação na jurisprudência que não existe uma idade fixa, mas é até mais ou menos a pessoa sair da faculdade. Terminar os estudos, né? É diferente até a gente fazer uma classificação. Pobre, né? A pessoa que não tem condição financeira não pode se dar esse luxo. Sim. Né? Então, exigir de um pai trabalhador que ganha um salário mínimo, tem 5 filhos, fazer a pessoa pagar até 24 anos, a pessoa não sabe o que quer da vida e tá ali fazendo vários cursos, desiste, não dá. Mas quem tem uma condição financeira tem uma previsão, 24, 23 anos, formou, aí sim. Aí a pessoa tem uma independência financeira e tal, e aí não precisa até de pensão. Mas tem gente que mistura as coisas, quer casar com 19 e quer receber pensão até 24. Então não fecha a conta, né? Mas é um misto e que é uma responsabilidade que está no ECA, que está na própria Constituição Geral, do poder familiar, né? Poder da família, muita coisa do Código Civil. E tem a parte criminal, né? A parte do ato infracional lá dentro do próprio ECA, que dispõe. O que é o ECA, coisas. doutor? O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? A lei do início da década de 90, que é muito, muito, muito avançada comparativamente com outros países, né? Com legislação de outros países. Se a gente for fazer uma comparação em relação à série, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar. A Inglaterra é mais rígida em muitos aspectos, então... Tanto é que o garoto ele é julgado como aqui seria lá, o maior, você né? pode ser preso a partir dos 10. E pode ser prisão de adulto mesmo. Mas misturado, não? Misturado, porque depende do tipo de crime. Então tem uma exceção na legislação deles, que em geral, eles têm as child cases lá, as cortes de criança, que... eles colocam num ambiente separado, com a parte lúdica, psicólogo e tudo mais, mas dependendo da gravidade do fato, eles têm as exceções que as crianças é colocado como se fosse adulto. E isso é um complicador, porque, assim, ao mesmo tempo que tem a pressão social, que quer ver a punição, que acha que isso vai resolver e tudo mais, a criança não tem nem a personalidade formada, né? Ela não sabe o que está fazendo mesmo, né? Então, aqui... se você for falar, o menino tem 13 anos com cara de 10. Sim, né? aquele garoto do filme. Do filme, com cara de 10. Mas ele sabe o que ele fez? Sabe. Mas ele não tem noção da consequência do que ele fez. Por isso é que o ato infracional é diferente da punição do crime. Quando você faz 18 anos, a gente tem uma presunção legal. Não é que você faz 17 anos, 11 meses, 29 dias, você... virou 18, você é maior, você é responsável, você é maduro, você encara tudo. Não, a gente sabe que não. E cada vez está mais difícil, porque as crianças e adolescentes estão mais preparados, talvez intelectualmente, né? Mas não para a vida, no digital, mas não emocionalmente. Exatamente. Então tá faltando um amadurecimento emocional, né? Tá a vivência. Um retardo desse emocional. Então eles estão ficando em casa até os 30, né? Os pais cangurus que estão carregando até os 30 e tal, e não tem emprego, não tem trabalho, e a gente poupa demais, né? Não pode fazer a cama, não pode lavar a louça, não pode fazer nada, e aí criam pessoas que dependem de todo mundo. Inábeis pra vida, né? Todo mundo. Então isso tá errado. Mas os 18 anos é um parâmetro ficcional para a legislação colocar, ó, nós temos uma média aqui, que é o amadurecimento da mulher, média do homem, tudo. Para alguns atos da vida civil vai ser 21, para a maioria vai ser 18. Para eu dirigir um carro, né? Para eu ir numa boate, para eu beber bebida alcoólica, né? Mas não existia essa regulamentação para o celular, para o tablet, porque é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo precisa, é inserção no mercado, na escola e tudo mais. Só que aí é que agora a gente vendo essas nuances desses perigos é que a gente tem que regulamentar mais, né? Para ter a dificuldade. Então, até as grandes big techs, né? Foram feitos estudos recentes, eu lendo essas revistas aí, super interessante, por exemplo, falam que muitos dos grandes visionários das big techs tinham noção e faziam pesquisas empíricas sabendo que o mecanismo dos vídeos de 15 segundos de adicção. São similares à jogatina e ao vício das apostas na internet. Né? Não tem nada por acaso. Não é por acaso. E é gente... bilionário, um negócio bilionário. Né? Então a gente não sabe onde que a gente está colocando. E eu falei lá na Interativa semana passada, a gente vai fazer um ciclo de debates durante todo esse mês. Eu estou lendo um livro que é do Jonathan Haidt,
que é um pesquisador que deu aula em Nova York, na Pensilvânia, doutorado desde 92 de área de comportamento social, e ele começa o livro de uma forma muito emblemática, assim, que me chamou a atenção. Imagina que você tem uma filha de 10 anos de idade, imagina que ela é super capaz, que ela é uma menina estudiosa, à frente do seu tempo e tudo mais, sempre foi interessada pelo espaço. Aí ela foi chamada para um programa espacial de uma grande Big Tech para ela ir para Marte, na primeira colônia que a gente vai habitar Marte e vai colocar crianças e adolescentes para estudar isso lá. E a menina fica feliz da vida, né? E aí, levantado ali no início dessa introdução do capítulo, falou assim, ó, mas imagine que lá em Marte, o desenvolvimento dos ossos da sua filha não vai ser completo por causa da gravidade. Imagine que lá ela não vai ter acesso à água potável e isso, e a influência da radiação, vai colocando 1000 riscos, 1000 perigos, né? E aí coloca assim, você como pai deixaria ela ir? Aí todo mundo responde categoricamente que não. Agora imagine que a sua filha já foi escolhida, porque quem aceitou os termos e condições foi ela mesma, porque ela clicou numa caixinha que estava escrito, tenho mais de 18 anos, aceito todos os termos e condições. Aí vai colocando todos os riscos. Então, isso é o que a gente está vivendo, que a gente está expondo os filhos a muitos desses riscos, analogicamente pensando, mas a gente está achando que não tem esse perigo, né? Doutor, Olha que ok, interessante. né, a gente sabe que realmente nesse universo aqui tem muitos perigos, né? E como então a gente que é pai, mãe, o que a gente deve fazer? Primeiro, né, até eu vendo podcasts analisando a série mesmo, né? Primeiro, é uma coisa que às vezes não é fácil, mas é a consciência. É a consciência do pai e da mãe, que a gente sabe que todo pai, em regra, e mãe, em regra, ama seus filhos e quer o melhor para seus filhos. Mas é a gente colocar limites de horário, limite de data, o nosso ambiente social, a gente trazer para dentro. Então, nós vamos almoçar. Eu sei que não é fácil, gente. Eu passo isso todo dia dentro de casa, é uma luta, é uma guerra, né? Mas vamos almoçar todo mundo, sem o celular. E a gente dá o exemplo também, né? Acho tirar o celular. Eu faço isso muito com os meus filhos. Cumprimenta a pessoa, pega na mão, olha nos olhos. Né? É buscar de novo o contato imediato ali para a gente colocar. Incentivar esporte, incentivar todas as coisas que são lúdicas ali, que tiram um pouco da tela. Incentivar é levar, é buscar, torcer, é participar, trazer, fazer inscrição, estar junto, né? E aí, na série, aparece muito, e não por acaso, o papel do policial, que eles tentam dar uma humanizada na série ali para mostrar, opa, não é pra vocês ficarem com raiva da polícia, que ela entrou, arrombou a casa e tal. Que tem um filho matriculado. Vocês têm uma empatia, mas o filho também tá passando com uma situação difícil com o pai, né? Sim. E aí o pai... O policial tem um lado humano também. O policial também, assim como os pais... Sente culpa também, que não tem... Sente culpa e fica totalmente contato. desesperado, porque fala assim, meu filho tá no mesmo ambiente que esse menino que fez isso... Poderia e ser eu ele. posso estar perdendo meu filho a qualquer momento. O próprio filho do policial fala pra ele, pai, eu fiquei com vergonha, que quando você foi falar, você não sabia. Você não sabia o que você estava falando. Né? Ou seja, a gente está muito distante. Então, o policial viu a tempo, na série retrata isso, chamar o filho para perto. Então, vamos, João, o que você quer almoçar? Vamos almoçar o que você gosta e tal, porque ele estava distante, ele conversava com o filho só à distância, só de celular, não tinha presença, não tinha coisas que eles faziam juntos, gostavam de fazer, né? Então, o primeiro passo é você resgatar o filho para a gente ter o dia a dia, né? E a gente se cobra muito também, né? Todo mundo está com o tempo corrido, 1000 atividades, eles também, é uma questão difícil. Mas é uma coisa que eu falo até nos esportes dos meus filhos. Eu sei que eles estão fazendo muita atividade, mas é preferível eu colocar em 3... Um futebol, uma luta, uma natação, alguma coisa. Eu sei que eles estão cansados, porque se deixar solto, eles não fazem atividade física, não estimula o crescimento, vai usar essa dopamina aí de forma excessiva. Não se sociabilizam. Não se sociabilizam, não tem o respeito, o espírito de competição e várias outras coisas que o esporte traz e outras coisas também, né? Um curso, uma pintura, um desenho, uma música, né? Então, tem esse lado, assim, que a gente tem que trazer. E o exemplo também de tudo, né? Ler com eles, né? Eu sempre tive esse cuidado. Não é fácil fazer todo dia, assim, às vezes não é, mas
tem que pegar desde cedo uma historinha e ler com eles, até eles terem a independência e gostar de fazerem sozinhos. Lá na frente pode ser, e isso aconteceu comigo, minha mãe era professora, leu comigo até os 6, 7, e depois eu não tinha esse muito contato. Depois, mais adolescente, eu vi a necessidade de reproduzir isso, né? Lembrou da sua mãe? Lembrei Lembra. da minha mãe. Isso tal, fica né? intrínseco, Fica, né? sim, sim. E eu falo até ouvir música, é uma coisa que a gente Com toma certeza. muito cuidado lá em Então- casa, é de ouvir música. Por exemplo, entra dentro do carro, eu sempre falo assim, Júlio Neto, põe uma música aí que você gosta. Cantar junto, né? É gostoso ter essa troca. Falar, vou te mostrar uma música que eu ouvia quando eu tinha... E a A gente... gente aproveitar esses momentos que estão juntos. Talvez não são muitos os momentos, mas e levando pra assim, escola. meu filho enfim. gosta muito de música, já levei ele em show, já levei ele em outras coisas assim, gosta dos Beatles, por exemplo, tal, mas ele só vai gostar dos Beatles se ele ouvir lá em casa. Claro. E, né, então tem esse negócio. E a gente tem a mania de criticar, que sempre tem o lado geracional do saudosismo, né? No meu tempo era melhor, Sim. no meu tempo era melhor. Então, se um Renato Russo, se um RPM, se qualquer das nossas bandas são melhores ou não, né? Se eles não forem inseridos nesse contexto, eles nunca vão apreciar, assim como eu aprecio um MPB da época dos E meus eu pais. acho que o contrário também, da gente também apreciar Sim, eu né, também bandas gosto que eles sim, gostam, né? sim. Tipo assim, a gente foi no Bruno Mars, pô, Com certeza. Dua Lipa que tá vindo aí, eu amo a Lady Dua Gaga tá vindo agora, né, e tal. Então, você me contou de primeira mão que a Dua Lipa tá vindo. final do ano em São Paulo. E Lady Gaga de graça. Copacabana. Dá para ir. Mas, doutor André, vamos agora para falar do Adolescência, essa série que está mexendo mesmo com os pais e filhos, deixar bem claro que é uma coisa uma série que de preferência tem que ser assistida Com o adolescente. com o adolescente, pai, mãe, sentar com seu filho, assistir, fazer essa discussão dentro de casa, incentivar que o próprio filho, a filha, leve isso para a sala de aula, para instigar o professor e os colegas também, porque a gente precisa mesmo, é um alerta, né? Eu assisti aquilo, foi como se eu estivesse tomando um murro na minha cara, e olha que eu já fui preparada, já tinha escutado falar, meu marido tinha assistido antes de mim, e aquilo, eu terminei falando assim, eu estava preparada para assistir isso? Não, e para mim teve um duplo impacto forte. pela questão profissional também, porque eu já vi muita coisa feia, né? Então, nesses anos aí, nesses 15 anos, eu já vi menor que... Vou contar alguns casos aqui, pitorescos, assim, mas que são muito pesados, emblemáticos. Um dos primeiros casos que eu condenei, lá em Campo Norte, um rapaz perseguiu um homem que tinha ganhado na loteria, um andarilho tinha ganhado na loteria, e aí foi até a casa, descobriu onde ele morava, o cara tava passando um bife, entrou, se fez passar por um agente do INSS, entrou e matou o cara a facadas. E era um menor. Eram menores junto com o maior, né? E aí, não satisfeitos, viram o tamanho da bobagem que tinha feito, pegaram o cara, pegaram o corpo, esconderam dentro do carro, depois foram numa festa, participaram da festa para criar o álibi, que estavam na festa, estavam se divertindo, que não estavam fazendo nada errado, e depois jogaram o carro numa ribanceira e tocaram fogo no corpo. Nossa. Então, Coisificação aí eu vi depois humana, né? caso do menor que em Jataí tocou fogo no ônibus com 57 pessoas dentro. E várias outras questões, assim, um que ia sair para jogar bola com os amigos num ambiente ali de interclasses de futebol, escola pública, particular, junto, cidade pequena. Teve uma briga, uma mini porrada ali, o cara ficou intimidado, foi em casa, pegou o carro do pai, pegou a arma do pai, colocou dentro do carro e voltou na escola. Voltou na escola, chamaram a atenção dele, falando que iam bater nele, ele voltou no carro e deu um tiro na testa do outro. Então, assim, eu já vi muita muitas coisa, histórias né, e tal. Mas trágicas. o diferencial dessa série, até que não foca tanto na violência em si, que são 10 segundos que aparece ali, e eu Sim. tentei ver com meu filho no início, e ele não quis ver o restante da série, mas ainda vou preparar para ver, porque não dá para você ver com crianças pequenas, né? Mas a partir dos 10, 11 já é recomendável para entender, não para saber o que tem, porque se você ligar qualquer jornal, noticiário hoje é só sangue, né? Qualquer noticiário você vê que horário de meio-dia, de noite, eles querem a divulgação da violência porque dá ibope. É o que vende. É o que vende. Mas eu queria mostrar pro meu filho, eu quero que você veja, para você ver a consequência, o tanto que destruiu a família própria, destruiu a vida da irmã,
que ficou estigmatizada, dos pais E olha que nem perderam a mostrou a referência. família da vítima, né? Nem mostrou a família da vítima, justamente. A consequência com o policial, com a sua escola, com a comunidade, com tudo. A sua própria vida. E o seu risco, que você pode não fazer nada parecido com o menino, mas você está nesse mundo. Então você pode ser cooptado, você pode ser Essa questão levado. de ser cooptado, né? Porque na série deixa isso muito claro, né? Que ele foi cooptado pelas redes. Sim. E aí ele tem um teor de misoginia Sim. muito forte, né? Queria falar um pouco disso. Como é que essas pessoas chegam nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, tem deep web? Eu queria entender um pouquinho disso. Então, a falta de contato dos pais, né? A falta de cuidado. Então, assim, se você pegar outras décadas, outras gerações, tinha muita gente que não tinha pai. E nem por isso virou marginal, criminoso e tudo mais, que a gente sabe. Mas era uma outra época, de um outro conceito moral, inclusive, que quem não tinha condição tinha que trabalhar mais cedo, ajudar a mãe a criar os irmãos mais novos. Isso tem muito nos grandes centros também, até hoje. E também não é diferente nos nossos interiores aqui, né? Agora, com essa dinâmica da vida, de tudo que a gente traz aí de necessidade de consumo e tudo mais, hoje é praticamente impossível. Você ter mais de 2, 3 filhos, né? Todo mundo acha que é doido. Por quê? Porque é o custo de vida, porque é a logística, porque é o perigo de se criar um filho hoje, que é muito difícil, né? Então tem a responsabilidade de você colocar no mundo e cuidar. Agora, esse distanciamento nosso em relação às redes vai criando esses fossos. Então a Deep Web, para quem não sabe, é uma subcamada da internet que não é acessada por todos. Eu mesmo, particularmente, não sei nem entrar, porque eu não sei onde que é o canal para entrar, mas você tem algoritmos e códigos próprios de hackers e crackers e outras pessoas que usam ali indistintamente. Mas, doutor André, você não sabe porque você nunca quis saber. Nunca quis Se saber. você jogar no Google, no YouTube, ele te ensina. Até bomba atômica hoje em dia, né? Inclusive, esses mecanismos de busca, eu estava comentando com o Alessandro, hoje os adolescentes, eles não usam Google, eles usam mais TikTok. E através dessas buscas, que pessoas mal intencionadas, enfim, que o algoritmo leva essa criança, esse adolescente, para conteúdos inadequados, né? Justamente, e assim, é tão básico, por exemplo, eu não deixo meus meninos ainda terem Instagram. Já questionaram, mas eles não discutem muito, né? Mas por quê? Porque no Instagram é uma rede social, entre elas, aberta. Eles, na idade deles, não vão ter muita gente que eles vão poder interagir. Então vai ser uma coisa muito limitada. E nessa limitação, qual que é o risco? Pega um deepfake, pega um perfil falso, chama lá, é o Dindo, é o papai, é o vovô, é não sei o quê. Tá a foto que ele tirou do nosso Instagram. E começa a conversar. E começa a puxar a língua do menino. E ele inocentemente vai falando. Onde você tá agora? Ah, tô em casa. Ah, mas você ainda tá morando no mesmo lugar? Onde que é o endereço? Tá, pede. Aí vai puxando os dados e depois não tem volta, né? Porque a criança é inocente ainda, né? Nossa, e adultos caem adultos caem no golpe do Pix todo dia, né, gente? É fácil ser manipulado demais. Né? Eu sei de um caso também, que é emblemático aqui, a gente depois volta pra série, mas eu vi uma palestra de um promotor muito famoso lá de São Paulo, e ele na área de infância, em Campinas, ele conta uma história de um menino num condomínio fechado que tinha um crush, tinha uma menininha que ele era afim e tal, dentro do próprio condomínio. Menina, não sei a idade, não lembro, 14, 15, não sei. Sei que chamou ele numa rede social também, qualquer, que eu não sei qual era. Ele começou a conversar, ficou conversando com ele 1 ano. Não era ela. Não era ela. Era um perfil falso de um pedófilo de 60 anos, que morava no mesmo condomínio, sabia da rotina dele e foi instigando ali muito tempo, até ele criar confiança e tudo mais. Mandar foto, essas Tudo. Aí fez o menino se masturbar na internet, fez o menino tirar roupa, fazer atos obscenos, várias coisas assim. E gravou, printou tudo e ficou com isso. Aí um dia ele chamou ele na casa dele lá. E o menino não sei se sabia ou não sabia que a menina não morava lá e tal. Eu acho que ele achava que a casa da menina era lá. Na hora que o cara abriu a porta, o menino entrou, o cara agarrou ele e começou a abusar dele sexualmente. E aí foi aquela confusão e tudo mais. Eu não sei os detalhes de como que foi esse abuso. E isso a gente está falando de um condomínio de alto fechado, padrão. Alto padrão no parte rica de São Paulo, né? Campinas ali. Então o perigo é muito grande. Então os nossos filhos, por mais que a gente fica até um pouco psicado com isso. Então eu tinha um sonho de morar numa casa que o menino vai estar mais livre e tudo mais, mas
Quem que tá andando nesse condomínio? Às vezes, no controle de visita, você não sabe. E a maior incidência de violência doméstica na parte periférica, norte do Brasil São e tudo mais, parentes. é o avô, é o tio, é o pai, é o padrasto, é o irmão. Amigo. Então, assim, vai tendo certos filtros, mas nenhuma classe social tá isenta disso, né? Porque o abuso ele acontece em qualquer um, e o estupro de mulheres. A questão é que, às vezes, é a subnotificação pela vergonha, pelo status e tal, não vamos expor a gente aqui e tudo, e fica sem controle e fica sem responsabilização. Isso é o que acontece, na verdade. Eu sei que esse menino entrou, teve os problemas lá, foi abusado e tudo mais, depois o cara foi pego por causa do IP da máquina que acharam e tudo mais, e o promotor perguntou para ele, como era um menino e era um homem, falou assim, não tô entrando em questão ideológica nem nada, mas você é homossexual? Não. Por que você fez isso? Eu achei que era menina. Eu achei que era a menininha que eu era afim. Mas se você não é homossexual, então você não gostava de relação com o homem, com o cara que tentou te abusar, e você tinha chance de gritar, de brigar, você, com 14 anos, por mais que ele pudesse ser mais forte, você podia ter chamado e tal. Por que você não fez isso e se submeteu? Porque ele fez mais ou menos consentido, entre aspas, lá dentro. A chantagem. A chantagem de viralizar. O menino tinha mais medo da exposição do que ele tinha mandado de nudes e tal pro cara, do que ser abusado fisicamente. Porque ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo do físico. Muito triste essa história. Né? Muito. Então, é o parâmetro que a gente tá. E a série é isso. O foco da série é esse. A menina, fazendo um spoiler aqui, mas às vezes não é bem dimensionado na série. E mesmo assim, eu não tô preocupado com o spoiler. Eu quero é que as pessoas se precavejam disso, né? Não é só ver ou não ver. A menina tem uma relação, não sei a que nível, com o namoradinho. Aí vaza uma foto dela, que isso é uma coisa que a gente também tem que instruir muito as meninas nossas. Porque pode ser o cara mais gente boa do mundo, a família boa e tal, ela não pode mandar nude, nem um menino nosso pode mandar nude. Não pode mandar nude, é proibido. Porque, vamos supor, o cara vai ser o primeiro namorado da vida dela e vai casar com ela. Mas se o celular dele for roubado? E aí? Se um coleguinha pega... Se um coleguinha pega e manda. Se esquece e vai por acaso para um grupo e tudo mais. Então o risco é muito grande para nada. E é um babaca o menino, eu ensino isso pro meu senhor. Você é um babaca se você pegar uma foto de uma menina que você quer criar uma confiança e fazer isso e viralizar. Você nunca mais vai ficar com Mas o fato é que acontece, né? Acontece. Então eles fazem e tal. Aí, mas eu não vou colocar a cabeça, não vou colocar isso, não vou colocar o rosto e tal. Mas não é isso, gente. É crime. É crime a exposição. Então, se você viraliza, você está cometendo um ato infracional. Porque você está expondo a pessoa a pornografia, ato obsceno e tudo mais. Uma pessoa, uma mãe, um pai, que tem acontecido isso com uma filha, com um filho, a quem ele recorre? Tem que ir na delegacia, geralmente grandes centros, igual Goiânia, tem a delegacia de crimes cibernéticos, né? Faz uma denúncia lá, procura o próprio Ministério Público, se for o caso, na coordenadoria ou na atribuição da infância e juventude, né? Se for o caso, para entrar com uma ação, alguma coisa de reparação, a Defensoria Pública pode entrar com a pessoa, né? E advogado particular também, procurar, porque tem mais acesso às questões. E da parte da violência doméstica, a gente tem aqui em Goiás a Coordenadoria da Mulher, né? E tem a Vara de Violência Doméstica, que é por meio de uma representação que a gente faz na DEAN, né, na DEAN dos menores e na Delegacia da Mulher também. E vale lembrar que, como você mesmo disse mais antes, que todos esses órgãos estão preparados para acolher, né? Eles têm que estar, né? E é muito diferente o relato que a gente tem, isso a gente tem que fazer esse recorte, por mais que a gente não dá pra gente se comparar com a Inglaterra, né? Então lá tem uma super psicóloga, os casos são pontuais, lá tem um ambiente que é separado e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tem um centro de internação em Goiânia, outro em Trindade, outro nos grandes centros, Tumbiara, Porongatu e tal, e sempre teve um histórico de superlotação. E a gente tem uma diferença que o menor não pode... Lá pode ter uma prisão perpétua, por exemplo. Aqui não, que o máximo é de 3 anos de internação, mas pode ficar até os 21. Se ele for internado aos 18, pode ficar até os 21. Mas esses 3 anos de internação, que as pessoas também não entendem, matou fulano, fez isso, fez aquilo. Porque se você tem uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, e você dá 5 anos de cadeia para ele, é 1/3 da vida dele. É diferente de você dar 5 anos para uma pessoa de 50 anos, que é 1/10 da vida.
E ele Interessante. está em formação da personalidade. E a gente acredita Sim, a gente tem uma lei exemplar e a gente sabe que na prática não é isso, mas se a gente não focar na ressocialização, que não é aqui discurso, pelo contrário, nunca fui nesse garantismo que hoje em dia está em voga, ideológico e tudo mais. Eu tenho que deixar os direitos constitucionais e a dignidade da pessoa humana para todos, pela minha função e porque é direito de todos, mas não em relação a isso, menosprezar a vítima ou a sociedade. Então ele tem que ter um local digno para ser preso. Então é uma cama para cada um, é um chuveiro com água quente, é uma refeição. E, assim, não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade, é uma refeição e outra no dia, então não pode deixar o menino passar fome lá. E a gente vê lá dentro, instalado, infelizmente, né, gangues, facções, meninos que querem se mostrar, quer mostrar que é mais perigoso que o outro. Tem marcar território. Tem marcar território, chega todo tatuado ou todo marcado na sobrancelha. Não porque é uma questão estética e tudo mais, mas é um código da facção, para ele estar inserido naquele grupo. E foram meninos cooptados também. Cooptados pelo tráfico, porque é bacana você jogar futebol, você tá na droga e você tem tanto dinheiro na rua, eu vou demorar um mês para ganhar um salário mínimo, né? Há uma romantização do crime hoje, demais, né? demais. A gente vê as próprias meninas que demais. idolatram namorar bandido, traficantes, Um absurdo. de querer, vamos falar, Rio de Janeiro, subir o morro. É Sim. bonito a menina do asfalto subir o morro, porque ela mostra que ela tem um empoderamento, que ela... Tem essa ostentação também, né? É. Um colar, Sim. Uma um bolsa, tênis. uma Mas são cirurgia. pessoas, mas assim, é um ambiente esvaziado de cultura, não tem acesso Sim. a esporte, não tem acesso à educação, não tem acesso a muita coisa. Importante. E aí isso aí vai. É um E, campo assim, fértil. É um campo fértil. E outra, eu falava muito em palestras até para criança e adolescente. Na década de 70, a droga era um movimento social do hippie, do contestador do sistema, contra a ditadura militar, o rock and roll, era muito estigma, a censura e tudo mais. Hoje a droga não tem nada dessa romantização. A droga é um mercado bilionário multinacional. Então eles estão preocupados em se a pessoa ali está no movimento, ele quer ganhar dinheiro e para isso morreu, substitui. Morreu, substitui. É essa a lógica, peça, né? não é gente. Aí tem o pequeno vapor, tem a mula, tem tudo que a gente O tá contextualizado. aviãozinho, né? E eu faço muita audiência de custódia também, né? Que é muito estigmatizado, as pessoas não sabem como é que funciona, acham que é assim, o juiz chega lá, vai soltar e tudo mais. E para mim a concepção é muito relativa. A pessoa pode ser primária, a pessoa pode ser com residência fixa, pode ter trabalho lícito, ter menino para cuidar. Não lembra do menino para cuidar na hora que tá cometendo crime, né? Isso tem demais. Mas pegou 500 quilos de droga. Então, para mim, não tem liberdade provisória num caso desse, porque a quantidade de droga é tão grande que ele tá prejudicando a sociedade como um todo. Matou, estuprou, sequestro. Não interessa se é, assim... É levado em consideração todos esses requisitos pessoais favoráveis na hora de eu dar a sentença. Mas eu não posso deixar ele solto se o risco social tá tão grande ali, entendeu? Iminente, né? Iminente. Doutor André, você falou antes sobre a gente cuidar da nossa saúde, porque no futuro nós vamos ser cuidados, tratados por médicos que estudaram através do ChatGPT. Como é que está hoje também? Muito me preocupa, e a gente vê relatos, e até no próprio filme fala dos erros que a psicóloga comete com o tratamento do menino. Como é que a gente está hoje? Os nossos psicólogos do mercado, os psiquiatras, porque também a maioria vem numa geração como a nossa, eles estão preparados para lidar com esses crimes virtuais, com essa questão da internet tão preparada? Como é que a gente, hoje, estou preocupada com o emocional do meu filho, com como ele está se conduzindo, com esse vício. Como eu vou saber quem é a pessoa indicada para ajudar nesse cuidado com o meu filho emocional? Aí a gente entra vários recortes, né? Assim, se você for num plano de classe social alta, com recurso, isso é mais fácil num grande centro, né? Numa Goiânia da vida e tudo mais. A gente consegue bons profissionais que são antenados, que estão se preocupando, que estão se atualizando, tiveram uma boa formação. Agora, em determinados locais onde não tem tanta essa demanda
E as pessoas ainda têm um preconceito. Ah, eu vou levar meu filho não, porque é Mas coisa esse- de doido. Tem mas essas mesmo coisas. numa classe social mais abastada, tem esse preconceito. Tem, né? tem. Então, assim, e o problema é que a gente está numa onda de... A doença do século é a depressão. A doença do século é a saúde mental, né? Não é o físico só, né? E tem um efeito psicossomático também. Então, muita coisa que está afetando a nossa cabeça traz a bulimia, traz a anorexia, traz o comparativo da menina com a Gisele Bündchen, com não sei quem, que a Virgínia, que isso, com aquilo, que é os estigmas do padrão ideal, e aí na prática não se consegue. É cirurgia atrás de cirurgia, é tudo quanto é remédio, é tudo quanto é Assim, coisa. quem está assistindo aqui não teve filhos, eu acho que não vai se animar, É doutor. complicado. Eu acho que, assim, é engraçado que o povo fala que a mulher, se lembrasse da dor do parto, não teria mais e tal. É um pouco disso. Quando você, eu já vi muito relato, quando você tá ali no dia a dia, né, você tem as demandas que são pesadas, a exigência, a culpa, a responsabilidade, tudo isso é muito pesado dos filhos. Só que quem vive, experimenta, sabe da recompensa, porque Sim. sente a recompensa. E não adianta você explicar isso, né? Então, o principal é ter um planejamento, né? Então, hoje, se as meninas, né, o empoderamento, ele tem que estar no conhecimento, ele tem que estar na independência profissional. Então, se você acha mudar, assim, nada contra, mas você tem que esmerar no menino que estuda, que trabalha, que valoriza a sua família e tudo mais. Esse sim é um cara E a que... mulher também, né? E a mulher buscar. buscar isso, né? Que aí E buscar a sua própria independência financeira, Sim, mas né? Que é aí ela fundamental. estudar, E ela o- se Os formar. valores morais são muito mais importantes do que o valor do relógio que ele Claro, ostenta, que o claro. carro que ele usa. Porque hoje a gente vê uma valorização muito maior dos bens materiais Sim. do que da Intelectual. dignidade, do que da ética, de como ele trata. Mas aí, né? se a mulher cuida de si mesmo, né? E aí ela é fundamental nesse aspecto, mais até porque do menino e tudo, porque tem a maturidade mais precoce ali e tal. Ó, eu só vou casar, posso até ter relação sexual aí, depois de maior e tal, mas só vou casar depois de certa idade que eu vou me formar, vou ter emprego e tal, pra me manter. Pra eu não depender do cara. Porque pode separar, fundamental. vai viver de quê? Não, Vai viver da pensão do cara que já não trabalha também. Eu acho que- É isso que a gente vê todo dia. Eu acho que é o seguinte, a única liberdade que existe é financeira. Então, Não, e hoje em a gente dia tem essa não liberdade. existe mais aquele emprego com a estabilidade Não que tem, se tinha não antigamente. tem. A pessoa está empregada hoje, pode estar desempregada amanhã. E o que qualifica a pessoa é o conhecimento, né? O que dá estabilidade hoje é a competência, né? Justamente. Então, aí com isso, ela planejar familiarmente, né? Vamos ter um filho, vai ser assim, vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer um fundo, vai ter dinheiro para escola e tudo mais. A gente sabe que isso é difícil, ainda mais no Brasil, que não tem essa cultura e tal. Mas minimamente a gente tentar, porque se for tudo no improviso, tem famílias que deram muito certo, mas a maioria está acontecendo isso, ó. Eu não aguento a pressão, porque eu não estou dando conta de pagar as contas, não estou dando conta de fazer tem isso e tempo. tal, não tem tempo. Aí a babá, aí o menino vira um problema. E as Então é isso. comparações são muito grandes hoje em dia, né? Eu vejo muitas assim, antes mesmo de engravidar, ela já fala: porque eu vou ter enfermeira, que eu vou ter a folguista, que eu vou ter eu não fico sem, porque isso é vida. Justamente. E aí, aquela que não tem condições de ter toda essa infraestrutura, ela já se sente diminuída. Como que eu vou ter um filho se eu não tenho uma enfermeira? Eu falo, mas galinha não mata pinto, pode dar, você consegue sozinho. Então, também está tendo muito uma glamorização de uma ostentação até de como criar o filho, né? Você falou do perigo de se ter celular. Eu vejo hoje meninos de 10, 12 anos de idade que querem o iPhone de 16. Não vai dar. E a mãe fala, mas se eu não der, ele vai sofrer bullying na escola porque ele não tem tal celular. Eu falo, ele já não tinha que ter celular nenhum. Não tinha que ter nenhum. Eu falo, isso é uma porta de entrada para ele ser assaltado, Sim, ser roubado, até sim. mesmo dentro da própria Sim, escola. sim. E eu sou de uma época, eu morei em Brasília na minha infância. Eu saía super quadras, eu com 7, 8 anos, rodava tudo qual lá. quadra que o senhor morava? 104 Norte que eu morava. E rodava tudo a pé, ia no Conjunto Nacional e voltava sozinho, não tinha problema. Pegava ônibus. Meu pai exigia que 7 horas da noite, quando escurecia, eu tinha que Tinha que estar estar em em casa. casa. Porque de noite não tinha perigo. A gente teve muita liberdade, Hoje não né? existe isso. Isso não. Hoje não tem. A gente tinha medo só dos, a gente chamava na época os
como é que fala? Os trombadinhas, né? Que tinham... A gente que é menina, existiu o tarado. Sim. Exatamente. Que a gente no escuro, no local mas o tarado ele era normalmente conhecido. Né? O tarado é o seu João ali, entendeu? Era aquele velho que mexia, né? Era... que passava e assoviava, que tinha as piadinhas. Hoje a gente não tem coragem, né, do menino ir sozinho, de fazer as coisas, de tudo sozinho e tal, não cria autonomia, infelizmente. Mas aí você coloca um celular, iPhone 16, para ele atravessar a rua no Marista e tal, e eles andam na rua olhando pro celular sem olhar para frente, vai ser atropelado também. Né? Cai no buraco, cai né? no buraco, tá ali, não consegue, peraí, e tal. Isso eu vejo não só com menores, viu? Eu vejo todo dia o pessoal correndo e tal, e assim, meninas, que aí não é o lado do discurso do machismo e tal, que a mulher não pode andar saia, essas coisas. Não, nada disso. Agora, já vi no Vaca Brava, no Parque Areião, 11 horas da noite, mulher correndo sozinha, com o celular na mão, o iPhone brilhando assim a quilômetro de distância, com fone, passa o cara, ela não tá escutando nada, joga dentro do carro e acabou. Mas é importante falar, porque realmente... mas eu tenho liberdade, é meu dia. Não é isso, você tá criando seu risco. Não, realmente a maldade sempre existiu, né? Realmente ser mulher é perigoso, né? Infelizmente, a gente não pode fazer... Não é que a gente acorda de madrugada. Não é que a gente é um sexo frágil do nosso empoderamento, mas a gente é mais frágil que o homem na força física. Eu não consigo lutar contra um menino de 15 anos de idade. Não, e a violência contra a mulher é uma realidade, né? Sim. Pela nossa estrutura física, por mais que e aí na série, essa menina deixa vazar, e aí sai esse vídeo dela com nude. O menino, que é o protagonista, não participou de nada disso, mas teve acesso, não sei como, a esse vídeo, e ele que foi responsável por viralizar. E aí ele, dentro dessas comunidades, na Deep Web lá, ele é dos incels, né? Que são os celibatários involuntários. Que ele não faz sexo, não tem acesso à menina, não namora, não porque não queira, mas porque não dá conta. Mas com 13 anos de idade... Com 13 anos ele quer, já né? é celibatário, gente. Mas é a pressão social. Na minha época, a gente chamava de virgem mesmo, e era ok. Mas, normalmente são pessoas ressentidas, né? Em relação mas aí vai criando aquele mulheres. ambiente ali que vai... aí existe essa cultura aí da misoginia, do machismo estrutural nesse aspecto aí, que aí vão empoderando o menino assim, ela não quer porque a menina é uma vagabunda. Ela não quer porque a menina é isso. Então coloca a culpa no outro. Sendo que não tem nada errado com o menino. Nada. Só ele tá na idade errada, né? Ele não tem essa atração porque ele ainda não desenvolveu fisicamente. Ele é praticamente uma não criança, tem um papo né? interessante. Não tem vivência nenhuma. Não tem vivência, tá por isso. E a menina, tradicionalmente, de 12, 13, que é um menino de 15, que é um menino de 16. E a de 15, que é um de 18, que é um de 20, né? Então, é natural isso, sempre foi. Esses desencontros, né? E aí... ele entra nessa pilha e começa o ataque na rede social. Aí ele começa a expor ela descobre que foi ele que colocou para viralizar, chama a turma de amigas dela e ataca ele até na tampa em relação a essa questão. No Instagram. Foi o jeito dela se defender. Então é uma exceção, porque a menina não entrou num quadro depressivo e de se isolar e tá sentindo bullying, não quer ir na escola mais e tal. Ela fez o contra-ataque pesado. Só que ela foi na jugular dele, né? Ela falou assim, você tá vendo esse seio, você tá vendo essa nude aqui? Não é pra você. Não é pra você e você nunca vai ter acesso a isso, porque você nunca vai conseguir pegar menina nenhuma. Então o menino fica tocado, enfurecido, porque... acuado, né? Doeu nele, né? Então quando dói isso nele, aí ele vai atrás dela pra matar. E aí ninguém acha que ele é capaz. E aí tem o lado que é um pouco do romantismo que a gente coloca na questão da potencialização da internet, que é assim como o vício. Então, por exemplo, eu bebo bebida alcoólica. Eu já, adolescente, já fiquei de porre. É lógico que eu não sei as reações disso a longo prazo, se eu me viciasse, se eu fosse alcoólatra. Mas no conhecimento que eu tenho da minha personalidade, quando acontecia, eu ficava sonolento, eu prostrava, eu dormia onde eu estava e tal e tal. Agora, cada um tem uma reação diferente. Então, a reação dele foi matar. Então, não necessariamente a pessoa
com exposição na rede social, ela Sim. vai fazer aquilo. Todos se tornam Então, violentos. talvez né? também tivesse um Ali- componente de psicopatia do Sim. menino, entendeu? e É o que aparenta, né? Mas, e no por caso. ser ficção também, tem que se levar para o lado mais extremo para Sim, servir como um sim. alerta também. E é para ter né? um emblema, né? Para chocar mesmo. Exato. Essa é a função da Da arte, da né? arte. Chocou, né? Isso E- está e- chocando. E é uma série que é com o Stephen Graham, que ele, maravilhoso. um artista que eu não conhecia, vi uns trabalhos dele, achei fantástico. O menino também não tinha Ele é o- nenhuma atuação. é, Ele ele é o fazia primeiro papel, teatro, né? mas muito pouco, nunca tinha ido para uma câmera. E coprodução até do Brad Pitt, que eu não sabia. Ah, é isso mesmo. E aí eles fizeram tudo no plano sequência, né? Que é como se tivesse uma câmera corporal na farda de um policial e vai acompanhando todas as cenas e a gente descobre tudo com o desenrolar da trama, né? Como se você tivesse Como se você estivesse vivenciando e aí vai criando aquela ansiedade porque você descobre com a família o que o menino fez e tudo ali vai te prendendo a cada capítulo da série. Você não consegue terminar sem terminar pelo menos o episódio. E né? ficaram várias pontas soltas Ficaram, também. então com que certeza eles vão fazer os 2, o 3, né? e por aí. E que bom que venha, porque nessa primeiro que eu percebi que ficou muito só preso no pai e no filho. Sim. A mãe Não é tem- uma figura muito apagada, Sim. muito sem força. E ficou uma série muito masculina nesse dos problemas do menino. Uhum. Eu acredito que agora vai desmembrar para uma questão feminina Talvez também, no um outro Natal olhar, Vítima, né, que a gente Eu, falou eu antes. assisti uma série, eu não sei se ela é dinamarquesa, norueguesa, uma série muito interessante sobre o Spotify, Uhum. que mostra... Foi a criação do Spotify? Foi a criação do Spotify e, assim, mostra a ascensão da mídia digital e dos streamings, né? Que retirou os shows, o ganha-pão de muitos artistas que eram ali com a venda de discos e tudo mais, porque liberou, né? E até chama o som na faixa. Agora, o que eu achei muito interessante da série é porque são 8 capítulos, cada capítulo é o mesmo fato e é o mesmo acontecimento. Só que muda que cada um é um narrador diferente. Uma interpretação. É uma interpretação. Primeiro é o dono da gravadora, depois é o artista. Depois cada um tem sua opinião sobre aquilo. Então talvez a série faça isso também para mostrar a família da vítima, Que é aquilo a família que a do gente policial. sempre Né? comenta, eu e a Bia, nas nossas conversas, sempre existem as verdades. A Sim, minha verdade, a sim. sua verdade, a verdade como um todo e a verdade de Deus, né, daquilo. E eu acho legal esse olhar com outra perspectiva, Sim. com outro olhar. Eu, como jornalista, sempre desde criança, eu acho que foi até por isso que eu fui fazer jornalismo, que eu nunca gostei de ouvir uma opinião só. Eu sempre gostei de ouvir várias. Eu lia um jornal, li o jornal daqui de Goiás, o Popular, o Diário da Manhã, li o Globo, li a Folha de São Paulo, sempre gostei disso, para daí, talvez, e olha lá que muitas vezes eu não tinha a minha opinião tão formada. E assim, o nosso trabalho é isso, né? Como juiz tem que ser assim. E a maioria das vezes, assim, a gente é tão premido pela cobrança de números hoje, que o judiciário brasileiro é o mais abarrotado do mundo, né? Com o maior excesso, é uma sociedade doente que a gente tá. O maior excesso de processo do mundo, carga de trabalho, e tudo é número, número, número. Só que atrás do número tá sua vida, tá E seu metas, filho, né? metas, tá Às seu vezes não dá filho. tempo de ver uma série, de ler Então, um assim, livro, né? chega um advogado e conta uma história, você não pode decidir sem ouvir a outra parte, que tem uma contestação e tal. E às vezes você tem o direito de dar uma liminar, lógico, né? Que é a medida no caráter liminar, a pessoa precisa, que senão vai. Mas tem casos que, mesmo com a urgência, você tem que ouvir outra parte. É uma exigência que aí tem que ser como é que fala? Um hábito do juiz de fazer isso, porque senão você pode destruir o outro lado também, né? E isso muitas vezes não assim, é o básico do direito, que é o contraditório que a gente tem que ter, mas é complicado, porque às vezes você fica assim, a primeira palavra é que conta, e não pode, né? Você tem que fazer audiência, e é por isso que demora. Você né? não pode se impressionar Você não pela pode aquela se impressionar, primeira. a pessoa fala narrativa. e tal, e ela conta a coisa dourada a pílula. Eu já cansei de falar para advogado assim, doutor, eu quero despachar com o senhor. Lógico, eu não posso ser mal educado, né? E falar assim, dá vontade de falar em caso específico, que o negócio é diferente, que precisa ser chamado a atenção para uma coisa, tudo bem. Isso ali a gente faz questão, tem que ouvir mas para isso tem uma audiência também, né? E países desenvolvidos, não existe isso que existe no Brasil. Se você chegar para falar com o juiz do seu caso, necessariamente o juiz tem que chamar outra parte para ouvir também o que você está falando para ele.
Porque ele não pode... você está falando uma coisa que é pessoal, que é só... Você está tentando formar a opinião. Você está influenciando ele sem o outro fazer o contraponto. No Brasil existe isso. Fora, em muitos lugares desenvolvidos, não. E, nesse mesmo aspecto, quando a gente pergunta para o advogado, doutor, mas tudo isso que o senhor está falando está escrito? Que eu sei ler, né? Então, eu vou ler o que está escrito lá e vou despachar. É lógico que, às vezes, a agilidade e tudo mais, aí precisa chamar atenção, mas a própria assessoria pega o número e vai fazer, né? E passa pra gente. Agora, não. O que eu quero te falar é uma coisa que não está escrito. Aí eu não posso decidir. Não, claro. Não está nos autos. Porque não está nos autos. Sim. Então, é uma coisa delicada ali, que às vezes as pessoas querem forçar uma barra para uma coisa que na regra legal não funciona. E muitos advogados vendem isso, né? Eu tenho acesso ao juiz, eu tenho acesso a tal instância, me contrata porque eu facilito o seu processo. E já aconteceu casos, muitos assim na vida, que eu fico possesso, até com, por exemplo, tem um corretor de imóveis que quer me vender um apartamento. Aí passa passa o apartamento e tudo mais e tal, beleza. Mas como que ela pegou meu telefone? Quem que passou esse celular para ela ficar lá o dia inteiro respondendo mensagem? E da mesma forma o advogado. Quer falar sobre o processo? Agenda. Eu vou atender, minha obrigação, tá? Tudo, e vou fazer o melhor lá dentro do processo. Agora pega o meu celular e começa a me mandar mensagem no celular. Doutor, como que o senhor pegou meu celular? Não, porque não sei o quê, porque é urgente e tal. Não interessa se é urgente. Mas acontece com o juiz, como acontece com o médico ou com o jornalista, te encontra numa festa e fala assim, mas doutor André, me dá uma opinião aqui. Falando nisso, doutor André. A diferença pra gente é que, assim, se for uma coisa de outro estado, se eu não estiver criticando o colega e tal, a diferença pra ele é que eu não posso cobrar consulta de nada. Então eu sou proibido de cobrar. Mas eu não posso manifestar em nada que é de um processo concreto, que sobretudo que esteja comigo. Sim. Claro. Isso é que eu não posso, mas isso tem demais, né? Com a gente é assim, Alessandra, solta uma notinha, você não consegue botar uma notinha no jornal? Você escreve rapidinho, coisa fácil. Eu falo, mas não é só enviar, não é só isso, tem todo um trâmite. Mas faz parte da profissão de todo mundo. Doutor André, agora vamos falar sobre esse movimento, vai ter uma audiência pública, como é que está tendo esse envolvimento da sociedade, principalmente aqui no nosso estado, em relação à série? Então, ainda está muito incipiente, porque a gente está fazendo debates em algumas escolas que nos chamaram, e também estamos fazendo os debates na Interativa, que vão ser todos esse mês, né, uma vez por semana. E aí, a Assembleia Legislativa vai fazer uma convocação, e aí me entraram em contato comigo para isso, vai fazer uma convocação, chamar todos os diretores de escola particulares e públicos do Estado, no dia 23 de abril, eu não sei ainda ao certo se é às 10 da manhã ou se é um horário um pouco mais cedo, né, mas no meio da manhã no mínimo, né, 23 de abril desse mês ainda, porque semana que vem já tem Semana Santa, e tem que ter um prazinho para se programarem, né? Então, vão ser chamados também os secretários municipais de educação de todos os 246 municípios de Goiás, Secretaria de Educação, e a gente está fazendo uma interlocução aí, sim, com a própria Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça, né, a nossa coordenadora, junto com os juízes da infância que se interessarem para estar participando do debate, a Coordenadoria da Infância do Ministério Público, da Defensoria Pública, que cuida de ato infracional. Na OAB, eles têm uma comissão do direito da infância e juventude, que também vai participar, a gente também vai fazer o convite, a Assembleia vai fazer o convite, né? Mas o que eu acho é que tem que ser um trabalho conjunto. Isso tem que ser mãos dadas da sociedade civil como um todo. Por quê? O que está em jogo não é o trabalho, a meta do CNJ, do CNMP, da Corregedoria, está em jogo é a saúde mental e física das nossas crianças. Isso é um alerta mesmo, né? Tá uma epidemia. E assim, se a gente não se adaptar a esses novos tempos, nós vamos ser engolidos, né? E aí vamos sofrer as consequências. Então, na série termina com o pai, no último capítulo, chorando copiosamente, porque se sentiu embebecido, o que eu podia ter feito, que eu não fiz. No dia do aniversário dele, o menino liga da cadeia e ele tá preso e tudo mais. Então, o que vai ser daqui para frente do pai? Ele pode ter momentos bons, ele pode cuidar bem da outra filha e tudo mais, mas ele nunca vai tirar essa mágoa do coração, né? Porque
é uma coisa sem fim, né? É uma coisa sem, né? E podia ter sido evitado mesmo. Isso, e fica aquela máxima, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. E eu acho que esse filme traz isso pra gente. Vamos aprender a conviver, porque também é um caminho sem volta. Sim. Então vamos aprender a conviver com saúde, com educação, com parcimônia, e ensinar isso para os nossos filhos de como utilizar da internet da melhor maneira possível, de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva, trazendo todas essas ferramentas para o nosso crescimento e não para a nossa destruição. Sim, né? porque tem muita coisa boa, obviamente, tecnologia E a gente tem que ter a devida cautela até na análise, né? Então, eu fui criado num momento que era um boom da televisão e assisti muita televisão. Mas eu assistia muito desenho, muito filme, muito série que tinha uma programação. Muito sítio Os do horários. Pica-Pau. Tinha o controle de menores de idade. Meus pais passavam e estavam vendo que estava na tela. Isso não É. era censura, era controle. Era controle Até que a gente, regulamentado e de fato, pela- a gente sabia, né? Que aquele horário tal era... A gente tinha, Era desde X. 81, o Código de Menores. Antes chamava Código de Menores, antes de virar ECA, né? E ele regulamentava, né? Tem os horários, tem a faixa etária e Sim. tudo mais. Quando era de noite, como até hoje, graças a Deus, existe. Meia-noite, 10 horas, tal, a hora de menino dormir, na hora que não tá isso, não vai nem boate, não vai nisso. Hoje tá cada vez tudo mais precoce, com incentivo à sexualização. Permissivos, né? Permissivo de muita coisa, que a gente tem que tomar cuidado, porque eles não sabem lidar com isso ainda. Exatamente. E permissivos dentro de casa mesmo, né? Dos acessos, Sim. do consumo, do que pode ou não pode, até mesmo começam muito cedo a beber Sim. dentro da própria casa com o pai, a sair cada vez mais cedo também, e sabe-se lá com quem e com que companhia, porque antigamente eu lembro que eu tinha 70 tias, as mães de todas as minhas Davam conta da amigas sua vida, né? eram tias. Então, pra gente poder sair, eu ia sair com a Bia, minha mãe tinha que ligar pra tia Sônia e combinar o horário que ia me deixar e que ia dormir naquele dia. Tinha todo Lógico. aquele esquema. Hoje em dia, você mal conhece quem que é o pai do coleguinha que seu filho conversa no celular o tempo inteiro. E você não sabe se do outro lado é o coleguinha mesmo. Exato. Se ele é real. Isso, Como essa história que o senhor contou. Mas, assim, vamos tirar aqui, eu acho que o aprendizado gente, vamos ser amigos dos filhos, vamos Sim. ficar próximo dos filhos, que o único caminho é esse, né? A Mas não é gente... só o amigo participando, E ser amigo, Sim, o amigo e ser que dá... pai não sim. é só Ser amigo, ser sim. legal, né? Porque eu falo isso para meus filhos, assim, entre ser legal e Sim. ser pai, eu tenho que ser pai. sim. Então, é o limite, é o controle ali no sentido, é a obrigação da tarefa, é ir na escola. Falar não. É falar não, é não deixar ultrapassar a questão até de tudo isso aí, né? De tempo de uso de tela, de guloseimas, de várias coisas ali que estão, a supercaloria hoje em dia, né? O excesso de obesidade que a gente está tendo, todos são fatores ali que é a permissividade. Mas é gostoso, mas depois é uma criança que está com 15 anos sofrendo bullying porque não se cuidou. Né? E tem doenças mesmo, que a gente vê hoje. Cardiopatas, né? Tudo. Diabetes, Sim. uma série de coisas que vêm acarretadas por conta de maus hábitos, Sim, né? De sim. todos os sentidos. Mas, doutora André, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo sempre. Eu que Tendo agradeço. bons temas, pode compartilhar com a gente. Foi excelente, né? Foi Porque o excelente. papo- Rendeu, é sempre bom conversar. Olha, os adolescentes que estão vendo, doutor André, hoje é doutor André, porque quando adolescente ele leu, ele estudou, ele botou Minha mãe me deu limite. deu limites, cobrou, então nada teve acontece. chinela, teve muita Nada coisa. é viralizado, não aconteceu do dia para a noite, né? Teve que ter renúncias, teve que ter compromissos assumidos e levados adiante, né? Justamente. Então fica aí esse exemplo do doutor André, que um dia também foi adolescente. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora André. Agradeço. E você que acompanhou aqui o nosso bate-papo com o doutor André Reis Lacerda, que veio falar sobre e também convidar para a audiência pública que acontece na Assembleia Legislativa, dia 23 de abril agora, sobre essa importância da participação de pais, da escola, junto com seus adolescentes e suas crianças. Se você gostou desse bate-papo, deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos e até o próximo podcast com a palavra você. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, doutora André. Obrigado.